Olá, galera do YouTube, sejam bem-vindos ao canal Sobre o Mundo. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a taxa de natalidade em países desenvolvidos e em países subdesenvolvidos. Os países mais desenvolvidos têm geralmente taxas de natalidade abaixo de 20%, ao passo que nas regiões menos desenvolvidas registram-se índices da ordem de 40%. Nos países mais desenvolvidos, os filhos representam uma carga econômica, gastos em educação, cuidados médicos, alimentação e etc. Então, em primeira vista, nós vemos que nos países menos desenvolvidos a taxa de natalidade é bem maior do que nos países desenvolvidos. Mais à frente a gente vai entender por quê. Como é a taxa de natalidade em países subdesenvolvidos? Países subdesenvolvidos apresentam elevadas taxas de natalidade em decorrência da ineficácia das políticas públicas relacionadas à saúde. Então, pessoal, a política pública ela é tão ruim que ela não orienta as pessoas, ela não educa as pessoas. Então, havendo essa ineficácia das políticas públicas, eleva as taxas de natalidades em países subdesenvolvidos. Então, é comum a gente ver em países subdesenvolvidos uma taxa elevada da natalidade. E toda vez que a gente se perguntar por que em países subdesenvolvidos, países que estão em desenvolvimento, países que muitas vezes não têm muito o que oferecer, aonde as pessoas passam dificuldades, tanto econômico quanto social, e você vê que nos países subdesenvolvidos essa elevada taxa de natalidade é em decorrência das políticas públicas. As políticas públicas elas têm que apresentar às pessoas uma solução, uma saída tanto na educação quanto na saúde, incentivar as pessoas a um mercado de trabalho. Boa parte dessa população que vive nesses países subdesenvolvidos enfrentam condições de vida miseráveis e falta de acesso a recursos básicos. A gente vê que em muitos países o PIB, ele é elevado, mas nem por causa do PIB ser elevado que muitas dessas pessoas elas vão ter uma condição de vida favorável. Como está dizendo aqui no texto, boa parte dessa população enfrenta condições de vida miseráveis e falta de acessos a recursos básicos. Por que falta o acesso aos recursos básicos? Devido às altas taxas de natalidade. Então, a solução é haver políticas mais eficazes, que converse com as pessoas, que mostre para as pessoas, que eduquem as pessoas e qualifique elas para o mercado de trabalho, que prepare elas para o mercado
de trabalho, pois elas estando no mercado de trabalho, elas enfrentarão menos condições de vidas precárias. Aqui no texto ainda está dizendo condições de vida miseráveis, ou seja, pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, isso aqui nos países subdesenvolvidos. Agora a gente vai falar como é a taxa de natalidade nos países desenvolvidos. Taxa de fecundidade. Os países desenvolvidos apresentam essa taxa, de natalidade em declínio, ou seja, abaixo. Aqui, anteriormente, a gente viu que nos países subdesenvolvidos a taxa de natalidade é elevada. Em comparação à taxa de natalidade nos países subdesenvolvidos, elas são declinadas, em declínio, em virtude do planejamento familiar, ou seja, as pessoas que vivem nos países desenvolvidos, elas sabem que elas precisam de um planejamento familiar. E esse planejamento familiar faz com que as pessoas, elas planejem, elas entrem em acordo, em acordo com seus parceiros, e havendo o acordo, o planejamento, o orçamento, elas veem que é melhor evitar ter muitos filhos. Também pelo custo de vida, porque nós sabemos que, apesar dos países desenvolvidos serem melhor para se viver, o custo de vida é elevado. E o maior acesso de mulheres ao mercado de trabalho, já que nos países subdesenvolvidos eles não incentivam as mulheres ao mercado de trabalho. A gente vê que nos países desenvolvidos as mulheres elas têm mais acesso ao mercado de trabalho, ou seja, elas estão focadas nos objetivos financeiros, até porque não é barato, não é de graça viver nos países desenvolvidos. Programas de saúde, ou seja, incentiva a saúde, a preservação, a saúde pública precisa ser voltada a esse sistema de pessoas de natalidade e métodos contraceptivos. Os métodos contraceptivos são importantes e nos países subdesenvolvidos eles precisam incentivar as pessoas a utilizar esses métodos contraceptivos e a educação. A educação é importante, pois a educação é a base do progresso, tanto econômico como profissional e pessoal. Então, a gente entendeu por que nos países subdesenvolvidos a taxa de natalidade é alta e porque nos países desenvolvidos a taxa de natalidade é menor. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo de hoje.